Olá, olá, tudo bem? Como é que estão? Faz tempo que eu não apareço por aqui, já faz um tempinho, porque eu tava toda semana trazendo conteúdos, de repente, pum, parei. E onde estou hoje? Sim, no Brasil. Aqueles que me acompanham no Instagram, se tu não me acompanha, segue lá, @lucasg de Gonçalves, Abade, @lucasgabade, e tu consegue lá me acompanhar, saber o dia a dia, o que está acontecendo. Doutor Lucas, onde tu anda? Eu estou nesse exato momento em Porto Alegre, capital gaúcha, no Brasil, há 2 semanas. Isso mesmo que tu ouviu. Retornei ao Brasil há 2 semanas já. E nesse retorno ao Brasil há 2 semanas, eu venho aqui compartilhar com vocês tudo aquilo que eu já tinha falado lá no meu Instagram, mas para a gente conversar um pouquinho aqui sobre essas... como é que eu posso te dizer? As expectativas que eu tinha criado com o Brasil, as frustrações e uma análise geral aí do que eu tenho percebido e sentido em relação ao Brasil, já que estive afastado esses últimos 2 anos. Obviamente, reforçar para vocês a importância de um bom planejamento para que vocês possam o quanto antes sair daqui. Essa é a realidade. Já resumi tudo, poderia terminar esse vídeo aqui nesse momento, mas não é isso que eu vou fazer. Vamos conversar então um pouco. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo para mais pessoas e tu já sabe, aqui é a tua casa, esteja à vontade para fazer as tuas perguntas, para fazer as tuas sugestões e as tuas críticas aqui nos comentários, tá bem? Para que eu possa, nos próximos vídeos, trazer mais e mais e mais informações para vocês. Bom, voltei ao Brasil. Voltei definitivamente? Não. Vim ao Brasil para passar o final de ano com a família e para organizar algumas coisas que ficaram pendentes, que eu não havia organizado. Aqueles que me conhecem e me acompanham no meu Instagram, @lucasgabade, sabe do que eu estou falando. Sabe o porquê eu vim, já sabe um pouco da minha trajetória, mas tu que não me conhece ainda aqui, eu vim conversar um pouco contigo e te contar um pouco do Lucas, porque isso é muito importante para essa reflexão que nós vamos fazer aqui. Esse vídeo não tem nada de procedimento, não tem nada de lei, não tem nada disso tudo, então se tu está buscando esse tipo de informação, cai fora porque não é aqui agora o teu vídeo. Agora, se tu quer conversar e entender um pouco mais sobre o processo migratório e sobre o planejamento migratório, fica, porque isso aqui faz parte também do teu planejamento migratório. De tudo que a gente for falar hoje, tudo o que nós falarmos hoje, nós vamos conversar e nós vamos conseguir despertar em vocês um pouquinho mais de alguns pontos que são importantes no planejamento migratório, tá? Nosso bate-papo, então, começa já. Deixa eu falar para vocês, aqueles que não me conhecem, estão caindo aqui de paraquedas do primeiro vídeo aqui, por exemplo, é interessante que tu vá lá no início do canal e tu veja aquele vídeo inicial que diga para que serve esse canal. E para aqueles que já me acompanham um tempo e não sabem um pouco da minha história, né, fica aqui então a minha história. Mas eu começo sempre daquela apresentação que eu falo para todo mundo, né, me chamo Lucas Abade, sou advogado no Brasil e em Portugal e atuo na área do direito civil e direito migratório. Aqui neste canal trago informações para descomplicar um pouco o processo migratório, porque o processo migratório não são só leis, procedimentos, burocracias. Como vocês já sabem, o processo migratório ele é muito complexo. Mudar de país não é igual mudar de casa, mudar de cidade, mudar de bairro. Não, mudar de país é mudar muito a tua vida. Muito a tua vida. E tu tem que entender a parte da lei, sim, que são os aspectos legais e jurídicos. Tu tem que entender as questões de procedimentos. Para Portugal isso é muito importante, a burocracia está muito forte, né? E nós precisamos saber o que a lei, como que a lei é aplicável aos procedimentos para fazer cada coisa. Mas, além de tudo, nós temos que pensar também nos aspectos psicológicos, emocionais, sociais, contextuais e por aí vai, tá bem? E hoje eu quero falar um pouco para vocês a minha experiência. Aqueles que não me conhecem não sabem, né, mas já vão ficar sabendo que eu estou há praticamente 2 anos em Portugal, certo? Não bem em Portugal, mas 2 anos na Europa já. E nestes 2 anos que faço de Europa, não tinha ainda retornado ao Brasil para ver a minha filha de 8 anos. Ou seja, deixei ela aqui com 6 anos e agora estou vendo ela com 8 anos, longos 2 anos. A minha mãe, que ainda não a vi,
Vou ver na próxima semana e alguns amigos e tudo mais. Mas mais do que isso, documentos que eu deixei para trás, apostilamento de documentos e tudo mais. Vamos já falar sobre isso. Atualizei alguns documentos, fiz alguns detalhes que eu acho muito importante vocês pensarem nisso para não deixarem para depois. Por que eu digo isso para vocês? Bom, foi uma opção minha estar em Portugal logo depois de 2 anos? Não, não foi uma opção. Estar em Portugal não, estar no Brasil, né? Depois de 2 anos, ter passado 2 anos, não foi uma opção, certamente não. Foi uma questão de necessidade e adaptação. Eu precisei passar por este momento para que eu pudesse organizar toda a minha documentação, para que eu pudesse organizar tudo aquilo que dizia respeito à minha nova vida em Portugal, certo? A tudo que mudou. O que acontece? Eu fui para a Europa inicialmente para fazer um doutoramento, uma parte da minha pesquisa de doutorado, certo? Chegando lá, na Espanha, em Barcelona, eu fiquei por quase 4, deu o total 6 meses, o total do programa de sanduíche, que chama, né, de doutorado de sanduíche, 6 meses. Mas um pouco antes eu pedi uma liberação e fui a Portugal, que era o meu plano B. O meu plano A era me legalizar na Espanha, mas era muito complicada a legislação migratória espanhola e tudo mais. Nós não temos tantos acordos ou benefícios como nós brasileiros temos em Portugal, né? Não temos o acordo de mobilidade, CPLP, obviamente, porque CPLP começou a vigir agora e só beneficia os países de língua portuguesa, né? Então Espanha não é língua portuguesa, pronto. Plano B, Lisboa. Quando eu pensei Quando eu pensei no meu plano B, eu comecei a enviar currículos para Lisboa. Não estava ainda inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, já sabia da possibilidade, mas não estava inscrito. Fui para Lisboa. Na verdade, não. Comecei a procurar emprego em Lisboa, comecei a mandar currículo para tudo que é coisa, né? Para o ramo de restauração, para tudo que vocês podem imaginar. Até que uma empresa entrou em contato comigo, de uma agência de empregos que eu estava encaminhando alguns currículos, e eles me informaram assim: Lucas, para as vagas que tu nos encaminhaste o e-mail, não há vagas neste momento, o teu perfil não se enquadra, etc e tal, mas existe uma empresa que está buscando profissionais que tenham um domínio da língua espanhola, que tenham um contato já com a cultura da Espanha e tudo mais. Queres fazer uma seleção? Eu digo, vamos, bora lá. Fui, fiz a seleção, estive trabalhando por essa empresa 1 ano, certo? E nesse tempo eu comecei a organizar a minha vida profissional como advogado em Portugal. E então, fiz a minha inscrição na ordem, comecei a fazer os cursos para me atualizar e fui me inserindo cada vez mais no mundo do direito migratório, no mundo do direito internacional privado. Entendendo as relações entre os países, as relações entre os cidadãos desses países, processos de nacionalidade, processo de autorização de residência e tudo mais. Pronto, aqui eu estou falando, só dando um exemplo do que aconteceu na minha vida. E no primeiro momento eu fui para Portugal sem visto, certo? Sem o visto, porque o meu visto era para a Espanha. Isso é uma coisa muito importante, porque vem muitas perguntas aqui e também lá no meu Instagram que falam e perguntam se o visto para a procura de trabalho me dá a possibilidade de encontrar trabalho em outro país? Não, ele é limitado a Portugal. Um visto de estudo, ele é limitado a Portugal. Assim como o meu visto de estudo era limitado à Espanha, porque era um visto de estudo para a Espanha. Não estou aqui agora, não está aqui. Não ia mostrar para vocês a vinheta do meu visto. Portanto, eu fui a Portugal com uma dispensa de visto, estive em Portugal com o contrato de trabalho, e com o contrato de trabalho eu dei entrada numa autorização de residência com dispensa de visto pelo artigo 88, que vocês conhecem já, é a manifestação de interesse. Partindo do princípio de que eu não tinha outras possibilidades de conseguir uma autorização de residência, eu fui por esse caminho, que é o caminho mais longo, e comecei a fazer o meu trajeto de advogar em Portugal, de fazer a minha inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal, uma vez que eu tenho inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Feita a minha inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal, comecei a construir
um perfil de profissional qualificado, que já explico para vocês, está lá no artigo 90 da nossa Lei de Estrangeiros. Então, existe uma outra autorização de residência, assim como existem inúmeras autorizações de residência com dispensa de visto em Portugal, que é pelo artigo 90 para profissionais altamente qualificados, onde os advogados se enquadram ali. Construindo meu histórico profissional, certo? Com recibos emitidos, contratos de trabalho que girassem em torno aí de 1.700, 1.800 euros numa constância, num período aí de 3 a 6 meses, nós conseguimos já reunir os requisitos mínimos para solicitar a autorização de residência com dispensa de visto para profissionais altamente qualificados. E foi o que eu fiz. Fiz a solicitação, encaminhei os documentos, tive a aprovação e tenho autorização de residência para profissionais altamente qualificados em Portugal, tá bem? Isso tudo passou um ano e meio, eu já estava perto do meu fechando o meu segundo ano de Portugal, e eu digo assim, escritório montado, todas as coisas resolvidas, eu digo, preciso ir para o Brasil. Na verdade, não foi assim o trajeto, tá? As passagens muito caras. Eu já vinha pensando em vir para o Brasil agora, final do ano, mas realmente as condições financeiras não eram tão favoráveis. Eu tinha montado escritório há pouco tempo, tinha mudado de cidade, então são 2 aluguéis, calção, renda e tudo aquilo que vocês já sabem, mas na opção de sair de Lisboa e ir para o interior, eu acabei economizando sim um pouco mais, mas tive que desembolsar um investimento um pouquinho maior para poder organizar a minha vida nisso aí. Então, os planos para o Brasil não estavam mais em dezembro. Os planos para o Brasil estavam só para março do ano que vem, quando eu defendo minha tese de doutorado aqui no Brasil, ou de repente mais para frente, não agora. Mas aí, como eu falei há pouco, eu tenho uma filha de 8 anos, a saudade é demais, é incrível, é uma coisa assim que... eu nem vou falar muito aqui para não me emocionar também, mas, bom, me segue lá no Instagram, porque lá, sim, eu trago muito mais isso, porque aqui se não perde um pouco o interesse, o pessoal vai saindo, tal. Mas o que eu quero dizer para vocês? Tava um dia eu, na minha melancolia, no meu choro, lá chorando, tal, e tava meu irmão em casa. E eu disse assim, queria passar com a Maria, faz tanto tempo que eu não vejo ela, não, sabe? É difícil. A escolha é muito difícil. Por isso que eu entendo vocês quando vêm comentar comigo, que querem ir com a família junto. Também entendo quando, e parabenizo aqueles que querem, que vão vir primeiro, deixam os filhos lá, aqui no Brasil, né? E vão a Portugal. Isso é não só uma demonstração de amor, de carinho, de afeto, de responsabilidade, mas sim assim, de ser uma pessoa estratégica. E isso é muito importante no processo migratório, porque tu sabe que por um momento tu precisa passar por um deserto, e esse deserto ele é muito conflituoso, mas depois disso tu consegue encontrar a água, o frescor, a alegria na vida, entendeu? Então, aos poucos as coisas vão se encaixando. Pronto, o Nicolas, meu irmão, disse assim, mano, eu vou te dar a passagem pro Brasil, a passagem de ida, depois tu te vira com a passagem de volta, mas vou te dar a passagem do Brasil, agora posso comprar? Pode. Comprou a passagem pro Brasil e eu embarquei pro Brasil dia 28, acho que foi, não me lembro, né, de novembro. Então, o que acontece? Eu cheguei ao Brasil, um calorão, saí de lá, um frio que tava, e cheguei no Brasil num calorão, numa segunda-feira, fiz... isso é muito importante, quero contar para vocês sobre a viagem que eu fiz. O voo Lisboa-Brasil não foi Lisboa-Brasil, foi aquele voo da TAG, que é a companhia aérea da Angola, que faz escala em Luanda. Essa escala em Luanda minha foi de 5 horas, foi uma escala pequena. Eu sei de pessoas que fazem 17 horas, não sei quantas horas em Luanda, e realmente digo para vocês que é um caos aquilo lá, certo? Não tem internet, não tem nada. Então, evitem essa escala. Mas, obviamente, as passagens são muito mais em conta por esse trajeto e de repente vale a pena, sabe? Tudo isso é uma questão de adaptação.
Mas pronto, passou, foi tranquilo. O voo excelente, serviço de bordo muito bom, então a TAG realmente é recomendado, tá? Recomendo a TAG. A escala só, o máximo, assim, se vocês puderem pegar aquela escala de menos horas, de 4, 5 horas, 6 horas, peguem. Não peguem aquela escala de 20 horas, porque isso, olha, não é legal em nenhum lugar, nem em Paris seria legal uma escala desse tamanho, tu tendo que ficar preso dentro do aeroporto, sem comunicação, sem nada. Então, terrível, essa parte. O resto, de boa. Vim pro Brasil. Primeiro susto, né? Primeiro susto ao chegar no Brasil, o preço das coisas. Ok, eu estava no aeroporto de Guarulhos. Aeroporto de Guarulhos, aeroporto por si só, já é tudo muito caro. Mas eu lembro que há 2 anos atrás, isso aí, as coisas não estavam tão caras assim. Eu digo, opa, mas é aeroporto, vamos com calma. Uma camiseta na Renner por 100 e poucos reais. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu tomei um café, uma coxinha, que eu tava muito vontade de comer uma coxinha do Brasil. Eu paguei 50 reais. Eu fiquei apavorado. Mas é aeroporto. Ok. O que eu fiz? O meu voo seguiu depois de São Paulo a Porto Alegre. Sou gaúcho, obviamente, né? Pelo sotaque, vocês podem ver. Depois de Porto Alegre, um outro voo para Uruguaiana, que é a minha cidade natal, que é onde mora minha filha. Obviamente, meus pais moram em Florianópolis, por isso que eu ainda não os vi, entendeu? Mas em Uruguaiana eu fui direto, porque eu precisava ver minha filha. Aí cheguei lá, foi maravilhoso, tá com a Maria. Foi muito bom. Tá sendo muito bom. Agora eu tive que vir a Porto Alegre resolver umas coisas, mas volto para lá já amanhã. E tá sendo ótimo, maravilhoso, tá? De tudo em relação à minha filha. Mas não é isso que eu quero falar para vocês. O que eu quero dizer é que não, tá? Eu tô hospedado na casa da minha comadre. E aí eu cheguei e tirei da carteira 100 reais e dei pra mãe dela e disse, olha, pra ajudar, né, com algumas coisas aí do mercado. Ela pegou, me olhou e deu risada. Eu digo, peraí, a gente não tem noção, né? A gente perde um pouco a noção do valor e das coisas. Aí eu digo, 100 reais. Ela disse, vamos no mercado comigo. Aí eu fui no supermercado, gente, sem mentira nenhuma. Eu gastei pra uma semana. Não durou uma semana aquela comida toda, tá? Comida toda não, mas tudo aquilo que a gente comprou. Pra uma semana eu gastei 400 mais 200, quase 600 reais. Quase 600 reais, tá? 2 bandejinhas de carne. Bom, vai lá no meu Instagram que tem o que eu mostrei ali. Mas assim, 2 bandejinhas de carne, 100 reais. Eu fiquei apavorado. Eu disse, meu Deus, eu vou ficar 2 meses no Brasil, eu vou falir? Real mesmo, porque eu recebo em euro. Mas não dá. Se tu for converter, tá, se tu for, aí depois eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu comigo depois. Mas eu já tinha convertido um dinheiro e tava com dinheiro em reais. E aqueles reais vão muito rápido, porque é muito dinheiro. É muito dinheiro que é gasto. Nós fomos comer uma pizza e eu tenho no aplicativo do celular o meu último pedido há 2 anos atrás, a mesma pizza. Há 2 anos atrás eu paguei 50 reais. Esse ano eu paguei 103 reais. Digo, meu Deus do céu. Se eu tivesse ficado no Brasil, se eu não tivesse ido embora, meu salário ia estar o mesmo. Porque meu salário estava congelado há anos já. Meu salário, meu salário, sabe? Eu e meu salário. Eu fico pensando assim, como que eu ia conseguir? E aí eu pergunto pra vocês, como que vocês conseguem? Ai, que ridículo, tu vindo falar isso. Não é, gente, é assim, ó, é outra realidade, tá? É outra realidade, é uma coisa... Ah, tu não lembra? Eu lembro. Eu lembro 2 anos atrás, que já era muito difícil. Mas agora tá muito, muito, muito mais difícil. E me falaram que eu não vi a parte muito, 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 muito mais difícil. Que vocês passaram por uma época aí terrível, né? Que o ovo, o leite tava lá, um absurdo, a gasolina 9, 8 reais... E depois o negócio deu uma caída, mas ainda continua muito caro. E aí eu te pergunto, como que se consegue viver num país onde o salário mínimo não dá pra merda nenhuma? Desculpa a expressão, mas não dá pra nada. O salário mínimo brasileiro não dá pra nada. O salário mínimo português é muito baixo, mas ainda muito baixo dá pra muita coisa.
Eu não preciso ficar, me desculpe, mas é uma grande humilhação eu ter que ficar buscando papel higiênico para limpar a bunda do mais barato, que é o mais podre, por sinal. Porque os outros são muito caros, nem para a dignidade de limpar a bunda, tu não consegue limpar com dignidade. Entende o que eu quero dizer? Claro que entende o que eu quero dizer. Mas é que vocês só vão conseguir ter essa noção quando vocês puderem viver uma nova vida e não ir passear, tirar férias de um mês, gastar os teus reais lá, porque não é essa a ideia. Mas quando tu começa a trabalhar e do fruto do teu trabalho tu recebe em euros para gastar em euros e tu começa a entrar num padrão e numa qualidade de vida totalmente diferente daquela que tu estava acostumado a viver no Brasil, e aqui eu tô a falar aquelas pessoas que são pobres como eu sou. Hoje me considero um cidadão brasileiro, se eu estivesse morando no Brasil com o salário que eu recebo lá em Portugal, de classe média, ok? Mas fui a vida inteira pobre. Não estava na margem da miserabilidade, não é isso. Mas fui a vida inteira pobre, da classe baixa, pobre. Eu nunca tive acesso a coisas muito, né, restaurantes, isso, não tive acesso a essas coisas. Eu comecei a ter acesso a isso quando eu comecei a trabalhar e construir a minha vida, as minhas coisas, sabe? Me formei, aí eu comecei a ter acesso a bons restaurantes, a coisas, e nem tão bons assim. Não tenho tanto costume com isso. Agora, essa é a realidade do Brasil. É a realidade de que tu nasce pobre e tu morre pobre, sem acesso às coisas mínimas e básicas, ou sem contar as coisas que tu consiga de qualidade, sabe? Comer bem num restaurante e tal. Não tem acesso, tu é pobre no Brasil. E ser pobre no Brasil em 2022 é impossível. Eu já ouvi várias pessoas falando, e repito, vocês são muito ricos. Para viver no Brasil, tem que ter muito dinheiro. Para tu viver bem no Brasil, tu tem que ter muito dinheiro. E mesmo que tu tenha muito dinheiro, tu pode comer com qualidade, tu pode te vestir com qualidade, mas tu não vai ter segurança, tu não vai ter educação se tu não pagar muito por isso. Diferente de eu viver na Europa com um salário mínimo, seja de Portugal, que é 705 euros hoje, eu viver lá é eu ter acesso ao básico, à segurança, à educação, à saúde, é eu ter acesso a coisas no supermercado, produtos da marca branca, da marca do próprio supermercado, por exemplo, um Continente, produto da marca Continente, que é super barato, perto dos outros produtos de marca, e tem qualidade. Ontem eu estive no McDonald's aqui, porque eu estou acostumado a comer no McDonald's em Portugal, e eu cheguei a pedir um Big Tasty duplo, double, e não tem. Oh, meu Deus, que futilidade tu falar isso aqui. Não. É só para dizer que nós aqui, nós ficamos acostumados a viver na miséria com o resto, com o de pior qualidade. Infelizmente é assim, porque se tu vive no Brasil com o bom, com o de qualidade, com as coisas, tu não vive com o salário mínimo brasileiro. Porque se tu recebe um salário mínimo brasileiro, 2 no máximo, se tu recebe 2 salários mínimos brasileiros, tu não tem acesso a coisas boas e de qualidade. E se tu me falar que tu tem acesso a coisas boas de qualidade, eu vou dizer que tu tá mentindo, porque eu tenho absoluta certeza que tu tá mentindo. Agora, se tu tens 2 salários mínimos em Portugal, que tua renda varia entre 1.400, 1.600, 1.700 euros, meu amigo, tu tá muito bem. Para lá, para aquela realidade lá. E a partir do momento que tu entende aquela realidade e que tu começa a viver aquela realidade, e tu vem para cá, tu leva um choque muito grande. E eu agora nessa semana passada foi uma semana de choque, né, de gastando, aí eu parei, eu digo assim, não, meu dinheiro em euros eu vou converter, não tem saída, vou ter que converter, para não me assustar tanto. Aí nós vamos num restaurante, comemos e tudo mais, aí eu converto, eu digo, pô, gastei 10, 15 euros, ok, tá ótimo, não tá muito bom. Agora, é inadmissível ir num restaurante e pensar na minha realidade enquanto brasileiro recebendo em reais, de pagar 70, 80 reais num almoço.
R$70 num café da manhã. São 12 euros. Tá, eu gasto às vezes 12 euros no café da manhã lá, mas entende? São 12 euros que eu gasto num café da manhã de qualidade. E aqui eu vou gastar 80, R$100, 10% do meu salário, 10% do meu salário mínimo num almoço. 10% do salário mínimo no almoço. Eu não pago 70 euros no almoço. Posso pagar, tem lugares que eu pago. Posso pagar. Mas eu posso pagar 7 e comer bem. Posso pagar 1% ao invés de pagar 10%. Então, assim, esse vídeo mesmo é só para perguntar para vocês como é que vocês fazem e por que vocês ainda seguem insistindo nisso. Oportunizem-se. Criem um planejamento de vocês. Tem muita gente me perguntando, será que eu vendo ou deixo alugado o apartamento aqui? Deixa alugado, porque a imigração não é para todo mundo. Então pode ser que tu vá e tu perceba que o Brasil é o teu lugar. Eu, com essa minha vinda, depois de 2 anos, eu te digo, o Brasil não é o meu lugar. Não é o lugar para minha filha. Não é o lugar para minha família. Não é. Não é o lugar para as pessoas que eu amo. Não é. Eu, se pudesse levar todos comigo, eu levava. Todos. Porque é triste. Olha, o vídeo já passou do tempo que eu tinha mais ou menos planejado de como ia ser. E era um pouco para falar isso para vocês. Eu vou trazer um outro vídeo mais completo e de repente com um roteirinho mais esquematizado para pensar sobre como falar um pouco mais sobre o Brasil. E dessas coisas que eu estou fazendo aqui, que eu deixei para lá, porque quando eu só saí para passar 6 meses fora. E esses 6 meses se tornaram 2 anos e se tornaram a vida, a minha vida. Não é mais aqui. Hoje eu não pertenço mais a esse lugar. E não quero pertencer mais a esse lugar. E eu posso ter essa escolha de não pertencer mais a esse lugar. E vocês também podem ter essa escolha. Mas, como eu disse, saí sem um planejamento de vida fora, então eu tenho que organizar algumas coisas que são muito importantes. Que, de repente, eu vou fazer um vídeo, aí tu me diz aqui se tu quer, se tu ficou até agora aqui e assistiu, se tu quer um vídeo que eu consiga trazer para vocês coisas importantes a fazer antes de deixar o Brasil. Por quê? Envolve procuração, cartório, tabelionatos, um monte de coisa. Que eu fiz nas cidades onde eu residi e estou fazendo, porque pode ser que sim. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para ti, tu fazer o teu cadastro em tabelionatos onde tu vive, para que pessoas possam reconhecer a tua assinatura sem a tua presença. Isso é muito importante. Muito importante. Então, pensem nisso, fiquem tranquilos, me deixem aqui nos comentários, por favor, de onde que tu fala, de qual cidade, e se eu tô ficando doido ou realmente a minha percepção tá correta em relação ao Brasil. Fala aqui pra mim, tá? Eu te espero, até o próximo vídeo. Esse vídeo era mesmo só para dar as caras e mostrar e dizer, estou aqui, estou vivo, tá tudo bem, e logo eu tenho que voltar, essa semana, com vídeos para vocês sobre os vistos para a procura de trabalho e nômades digitais, que eu já tenho clientes meus que já receberam o visto e já estão embarcando para Portugal, seguindo o sonho deles, e graças a Deus vai dar tudo certo. E mais esses detalhes do que fazer antes de sair do Brasil. Então, 2 vídeos, um deles com certeza eu vou trazer essa semana ainda aqui, na outra semana eu acho que eu trago outro vídeo, mas coloca aqui nos comentários para mim e me diz o que tu acha. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau, até mais.